Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, eh, hoje a conversa vai ser sobre por que não se conhecer. Muitas vezes passa anos da vida da gente, a gente não busca se entender, não busca entender o sentido da nossa existência e não se coloca em lugar nenhum. Muitas vezes fica perdido, não só na vida, mas no momento de trabalho, dentro de casa, nas relações humanas, entre amigos, entre parentes, e não se coloca no seu lugar, né? Então, essa reflexão, esse entendimento é muito importante, porque quando tu se coloca no teu lugar, tu começa a jogar o jogo da vida, começa a respeitar as pessoas, tu começa a entender o outro, tu começa a saber que cada momento tem seu momento, cada lugar tem um ambiente diferente, e tu começa a respeitar isso. Porque quando tu não se coloca no teu lugar, tu te acha melhor que os outros, tu acredita que tu pode ser qualquer, se colocar e fazer coisas que muitas vezes tu não sabe, mas só por achar algo, tu comenta, tu fala, tu distorce coisas que acabam não fazendo sentido por não se colocar no seu lugar. E o que é se colocar no seu lugar? É entender que, por exemplo, hoje, se eu sou um empresário, se eu sou um motorista, se eu sou um cobrador, eu estou no meu lugar. Por exemplo, vamos dar um exemplo dentro de um ônibus. O motorista, ele está lá dirigindo. O cobrador está cobrando a passagem. E o passageiro tá indo de um lugar para o outro. Se cada passageiro, pensa só, pensa bem, se cada passageiro que entrar dentro do ônibus começar a dizer para o motorista como ele tem que dirigir, imagina como seria. Ou cada pessoa que entrar dentro do ônibus falar para o cobrador como ele deve cobrar as pessoas, o valor que ele deve cobrar, entende? Ou a mesma coisa, ao contrário. O motorista, as pessoas entram e o motorista diz assim: não, tu vai pra. Agora desce. Não, tu não sobe, tu sobe, sabe? O cobrador dizer pro motorista: dobra pra lá, dobra pra direita, dobra pra esquerda. Entende? Então, se cada um se colocar no seu lugar, se eu sou padeiro, eu sou padeiro. Se eu sou caixa, eu sou caixa. Se eu sou atendente, eu sou atendente. Se eu sou gerente, eu sou gerente. Se eu sou proprietário, eu sou proprietário. Cada um se colocar dentro do seu lugar, dentro da empresa, agora dentro de casa. Se eu sou pai, eu sou pai. Se eu sou mãe, eu sou mãe. Se eu sou filho, eu sou filho. Eu tenho que me colocar no devido lugar, porque senão as coisas vão ficar todas perdidas daqui a pouco dentro de casa. O pai tá assumindo o papel da mãe, a mãe tá assumindo o papel do pai, o filho tá assumindo o papel do pai ou da mãe, e assim vira uma baderna. A mesma coisa dentro de um ônibus, que nem o exemplo que eu dei. Então, todo mundo precisa entender que cada um tem o seu lugar e precisa ser respeitado. Se eu quero dar um pitaco, se eu quero dar uma sugestão para alguém, eu tenho que primeiro perguntar se a pessoa aceita aquela sugestão. Ó, tem uma sugestão para te dar referente a tal e tal tal coisa. Tu aceita? Sim. Aí fala. Se não aceita, deu, morreu ali a conversa. Então, é isso que precisa acontecer na no nosso na nossa conversas, nas nossas relações diárias entre funcionários e patrões, entre gerente e funcionário, entre funcionário, gerente, entre fornecedores, entre clientes, entre familiares, entre amigos, entre sociedade e comunidade. Entender que cada um tem o seu lugar e a gente precisa respeitar isso. E para ser respeitado,
eu tenho que entender e saber que eu não posso ultrapassar o limite um do outro. Se aquela pessoa está responsável por uma área, eu não posso chegar lá e querer ditar regras para ela. O máximo que eu posso fazer é pedir autorização para uma sugestão. E se eu receber que não, é não. Voltando no mesmo exemplo do ônibus. Se eu entro no ônibus, se já tem um preço, eu não vou poder dizer o valor que eu vou pagar para o cobrador. Eu só tenho que pagar e pronto. Para o motorista, o máximo que eu posso fazer é pedir para ele andar mais devagar, para ele nos quebra-molas entrar mais calmo, se caso tiver uma direção muito ofensiva, frear com mais calma, é uma sugestão que eu posso dar para ele. Mas eu não posso querer dizer para onde ele tem que ir, porque aquela linha de ônibus já tem um destino. A mesma coisa é o valor da passagem, não posso chegar pro cobrador e dizer quanto que eu quero pagar. E a mesma coisa é na vida um do outro. Na mesma coisa é dentro de uma empresa. A mesma coisa é dentro de uma relação entre marido e mulher. Se cada um tem um papel, a gente não encontrou ainda, não sei se foi organizado desse ponto onde cada um entende as suas funções, então tem que ser de alguma forma organizado para que isso aconteça, para que essa organização e esse respeito ele tenha e cada um encontre o seu lugar. Dentro de uma empresa, que nem a nossa, isso já está definido. Pode ser que alguém não saiba ou não buscou se informar, ou está com dificuldade de entender, mas aí não é justificativa para não fazer a sua função. E sim, é um motivo para buscar aonde que estão essas informações. E dentro de casa, nas relações humanas entre todos nós, é buscar entender qual é o sentido, qual é o meu papel naquele momento. Se eu sou filho, tenho que respeitar a, a, a superioridade, né, dos meus pais. Se eu sou marido, eu tenho que compartilhar. Se eu sou mulher, eu tenho que compartilhar com meu marido. Se eu tenho pai, se eu sou pai ou sou mãe, eu tenho que treinar os meus filhos, eu tenho que ensinar eles para eles não terem problemas ou passar por dificuldades que muitas vezes eu poderia ter eu como pai ter mostrado para eles que seria diferente. Então é isso, é se colocar cada um no seu devido lugar. E esse ponto é mais do que importante em todo o trajeto da nossa vida, porque a gente vai se transformando, a gente muda como ser humano, a gente evolui. Quando tu, indiferente de tu querer ou não, de qualquer forma, tu tá indo para um lugar diferente daquele que tu veio. Tu pode até querer ficar no mesmo lugar, mas automaticamente tudo à tua volta está mudando. As pessoas que resistem a essa evolução, essa busca por se manter no mesmo lugar, elas acabam sofrendo muito, porque tudo à volta muda e ela não muda, então ela acaba não entendendo o outro. E quando tu entende o outro, automaticamente tu se coloca no teu lugar. E aí a vida se torna mais tranquila, mais calma, porque tu faz parte do ambiente. Tu não é o ambiente, tu não se torna o centro das atenções. Quando tu entende o outro, quando tu valoriza o outro também, tu acaba fazendo parte desse mundo onde todo mundo está em movimento e aqueles que se preocupam, se envolvem e acabam se melhorando todos os dias, estão em lugares melhores. Porque aquela pessoa que resiste a entender que nada muda, ela sofre, porque ela só tem que ser entendida. Ela não consegue entender ninguém. Ela não consegue se colocar no seu lugar. Alguém tem que colocar ela no lugar dela.
que daí muitas vezes pode ser que a pessoa que vá fazer isso, pode ser que tenha que fazer, algo mais rígido para a pessoa entender o lugar de fato dela, ou tem mais paciência para que a pessoa não dependendo da reação de cada um, mas é nítido isso, que quando tu busca se melhorar, quando tu busca se colocar no teu lugar, quando tu busca se entender, automaticamente as pessoas à tua volta, elas te respeitam. Por quê? Porque tu se coloca no lugar do outro. Isso é muito importante. A gente entender o nosso lugar e também se mentalizar